E aí pessoal, sejam bem-vindos para a segunda parte do nosso workshop de escultura para iniciantes. Se você chegou até aqui é porque você gostou do nosso episódio anterior, não é? Deu para modelar o olho? Gostou de modelar? Hoje vamos ter um desafio um pouco maior. A gente vai fazer um nariz e uma boca, os dois juntos. É um pouco mais complexo, até porque são dois elementos, mas fica aí que você vai gostar. Vai ser mais uma modelagem muito bacana, muito legal de trabalhar. Mas antes de tudo, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu queria mostrar um pouco do trabalho dos nossos alunos para que você veja o que você pode fazer com modelagem, o que você pode modelar, alguns bons exemplos de trabalhos dos nossos alunos. Então, para começar, eu tenho aqui o trabalho do nosso aluno Rafael, e ele fez esse guerreiro, como vocês podem estar vendo aí na imagem. É um guerreiro, como se fosse um guerreiro viking, um guerreiro nórdico, algo assim. Ele quis dizer que na verdade era uma fusão de culturas, e o mais legal é que ele também, como muitos dos nossos alunos, não tinha modelado nada antes, e fazendo algumas aulas conosco de anatomia já conseguiu modelar por conta esse belíssimo trabalho. Rafael, que é quiropraxista, quase não tem tempo de estudar, tem muito atendimento aí. Para quem não sabe, quiropraxista tem tanto cliente quanto médico, muita gente com dor nas costas aí. E aí a pessoa ainda assim se dedica para fazer um trabalho tão bonito como esse. Então, mais uma vez, até parabéns para o Rafael aí por esse trabalho. Tem também o trabalho do Carlos Marx, que é esse belíssimo Hellboy que ele desenvolveu aqui no nosso curso. É uma figura um pouco diferente de uma figura acadêmica como a que a gente viu anteriormente, mas por ser uma figura mais simplificada também tem sua dificuldade no alisamento, nas formas, tendo que ser muito fiéis ao personagem das HQs. E Carlos também é uma pessoa muito atarefada, é engenheiro, tem um tempo muito curto. Eu estou só falando exemplos de pessoas que não trabalham com arte, só para vocês verem que essas pessoas gostam muito do que fazem conosco nos cursos, arranjam um tempo para fazer isso porque elas realmente se apaixonaram por isso. Então, esse é um trabalho que, mais uma vez, eu parabenizo o Carlos por ele. Foi um trabalho muito bacana. Eu gosto muito desse personagem, então também sou um pouco suspeito para falar. E mesmo não sendo um personagem ou uma escultura muito aparentemente difícil, tem um nível de dificuldade por ser uma figura que merece uma fidelidade ao personagem das HQs. Já esses dois alunos que eu reservei para falar agora são alguns dos nossos alunos mais dedicados, porque eles querem realmente trabalhar com isso. Trabalhar ou no mercado de colecionáveis, ou no mercado de games, de character design. Um deles, por exemplo, é o Luiz Dias. Ele que fez esse belíssimo trabalho desse guerreiro do League of Legends. O Luiz é muito dedicado, ele desculpe horas a fim. No começo ele tinha o mesmo problema que eu tive também, como muita gente tem, que é ser extremamente detalhista, não que isso seja um problema, mas você acaba ficando muitas horas em cima do mesmo trabalho, então você pode até ser um pouco lento por conta disso. No começo eu acho isso bom, se ater aos detalhes, mas com o tempo, para quem quer se profissionalizar, precisa equilibrar um pouco as coisas. O perfeito às vezes pode ser inimigo do feito. Ele está equilibrando muito bem isso ultimamente, fazendo modelagens cada vez melhores, como essa que vocês estão vendo. E tem também o Alex Simão, que fez esse Predador versus Alien sensacional. Também sou um pouco suspeito porque eu gosto muito dessa temática, mas o Alex ele já tem uma agilidade incrível e faz monstros como ninguém. Ele trabalha como um protético, mas também faz colecionáveis por encomenda para muita gente. Começou a fazer seus próprios colecionáveis para ganhar dinheiro com isso. Então também o Alex só devo parabenizar, porque está cada vez evoluindo mais com peças com dinamismo, com composições audaciosas como esse Predador e Alien que vocês estão vendo. Não é simplesmente uma coisa poseada, é uma peça, uma composição com muita interação. Isso a gente vê com alunos que se dedicam cada vez mais e buscam ter uma excelência no trabalho. Você, de novo, não precisa se dedicar para viver disso. Você pode fazer para você e almejar esse nível. Eu só estou mostrando alguns bons exemplos de como os nossos alunos conseguiram tanto atingir uma excelência no hobby, quanto, inclusive,
ganhar dinheiro com isso e vender seus trabalhos. Vale comentar que esses alunos que eu apresentei, todos fizeram um curso de design de personagens. Vocês podem ver que não só fizeram personagens ou algo voltado para isso, como também eles conseguem trabalhar com muita excelência essas particularidades de cada personagem e a fidelidade de cada um deles. Coisa que a gente fixa muito bem no curso de design de personagens também. Não só trabalhar a questão de anatomia e elementos, mas também a fidelidade do personagem. Além de, é claro, trabalhar diversas formas de refinamento, detalhes, como, por exemplo, armaduras, tatuagens até, pelos, enfim. Tudo isso a gente estuda bastante e bem a fundo no nosso curso de design de personagens. Beleza? Então, galera, bora começar a modelar nosso nariz e boca na aula de hoje. Bora lá! Muito bem, meus caros, então, para começar, a gente sempre trabalha com esse bloquinho retangular, né? Ó, como vocês podem ver, é muito parecido com o anterior, eu já deixei ele pronto. Muito parecido com o anterior dos olhos. A questão aqui é que eu vou deixar ele mais parecido com um trapézio agora. Eu vou dar uma leve afunilada aqui nas laterais dele. Para isso eu posso pegar algumas tirinhas e aumentar aqui a base, não é? Ele tem que ter uma base um pouco mais piramidal. Na real, ele lembra mesmo um trapézio, né? Todo mundo sabe o que é um trapézio? É aí um quadrado com a base maior, em suma. Beleza? Então é isso. E agora aqui vem uma diferença. Eu também vou dar uma envergada nele. Mas antes, se você não fez a parte... para que ele não fique caindo à toa, pega um pouco mais de massa e cria aqui então, na parte de trás, uma basezinha para ele parar em pé. Se você fazer muito fino e não criar uma base sustentável, ele vai despencar sozinho, muito provavelmente. Olha, eu não vou fazer necessariamente a boca e o nariz proporcionais ao olho. Eu estou fazendo aqui de uma forma mais livre. E é interessante comentar com vocês o seguinte, enquanto eu vou dando uns acertos aqui, colocando um pouquinho mais de massa, eu vou comentar isso com vocês. Normalmente nas aulas a gente trabalha com referências impressas, viu? Aqui como é mais uma amostra para vocês verem um pouco mais como é que é a nossa didática, como é que a gente trabalha, eu não estou disponibilizando referências, né? Uma vez que eu já estou passando para vocês aqui o que deve ser feito de uma forma até um pouco mais rápida, mas nas aulas em si a gente sempre usa referências impressas para estudar anatomia e para estudar outros elementos diversos. O que eu quero dizer com isso também é o seguinte, eu estou fazendo olho, nariz, boca aqui de cabeça aparentemente, porque eu já fiz diversas vezes esses elementos. Eles já estão bem engessados na minha memória. Não recomendo que vocês façam nada de cabeça. Se vocês forem fazer em casa outras vezes, volta aqui no vídeo, dá uma olhada. Vocês podem também pegar fotos, claro, como a gente sempre recomenda no estúdio. Mas fazer uma coisa de cabeça só quando você já tiver uma certa excelência, quando você já tiver uma certa prática. No curso a gente sempre incentiva muito a estudar somente usando referências. Tendo o nosso totem aqui, o nosso trapézio, agora vamos às marcações iniciais. Eu vou pegar aqui então, marcar o eixo de simetria, que vai ser muito importante. Eu vou marcar um limite para o nariz. Onde é que você está marcando, hein? É mais ou menos na metade, um pouco para cima. Eu estou indo um pouco de olho, mas vocês podem usar para ajudar vocês um compasso, né? Então, ó, quase é da metade um pouquinho para cima. Eu vou fazer aqui, então aqui vai estar o limite do nariz, certo? A boca, onde está a boca nesse caso, hein? A boca ela está um pouco abaixo do nariz. Não é, uma vez que o queixo vai estar aqui, muitas pessoas pensam que a boca está na metade entre o queixo e o limite do nariz. Na verdade, eu gosto de deixar
também um pouco deslocado isso. Eu não jogo necessariamente na metade, eu jogo um pouco acima dela. Vou recapitular isso, não se preocupem. O nariz desse bloco que eu criei, o nariz vai estar um pouco acima do que seria a metade. E considerando esse espaço de baixo, a boca vai estar também um pouco acima do que seria a metade. Beleza? Então agora, para começar, a gente bloca primeiro os elementos básicos aqui da nossa modelagem. A gente vai primeiro fazer uma técnica muito legal que se chama pinagem. Olha só, eu vou pegar aqui, eu vou arrancar um pedaço do nosso bloco para encaixar ali dentro uma figura triangular. Para isso, ó, você pode pegar aqui, modelar uma figura aparentemente que lembre um nariz, mais ou menos triangular. E pode ser de uma forma, na verdade, bem básica, né? Vai parecer uma coxinha às vezes. E aí você encaixa ele lá. Beleza? Meio que você já identifica um pouco o que é um nariz. Claro que está bem básico aqui, a gente vai depois refinar um pouco. Vamos fazer o seguinte, ó. Pega aqui essa esteca e vamos tentar dar uma zerada nele aqui. Tentar deixar mais retinho as laterais para a gente identificar melhor. Se houver buracos assim, meio que você não precisa se preocupar tanto, mas caso você queira, você pode também tapar eles. Aqui na frente é interessante sim a gente tapar. E o mais importante também, dei uma leve afunilada. Ó, a base vai ficar então, limpem aqui embaixo a base também. A base vai ficar um pouco maior que a parte de cima dessa figura triangular. Uma figura piramidal, na verdade, né? Aí você está pensando assim, nossa professor, mas a gente está trabalhando formas geométricas aí e algumas proporções, até matemáticas. Pô, eu não lembro nada de matemática. Não se preocupa, por enquanto a gente não vai precisar de fazer conta nem nada. Na verdade, dá para estudar a escultura muito bem sem matemática, não é verdade? Afinal, o pessoal de artes às vezes tem um pouco esse problema, mas uma coisa que as pessoas me perguntam muito é o seguinte: precisa saber desenhar para modelar? Eu pretendo responder isso para vocês. Mas antes aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Eu já marquei o nariz, ou melhor, a figura que vai dar origem ao nariz. Agora eu vou marcar a figura que vai dar origem à boca. Então logo abaixo do nariz eu vou marcar outra forma que vai lembrar muito um trapézio. Uma linha aqui, respeito essa parte de baixo do nariz, e outra linha aqui. Percebam que essas linhas estão saindo exatamente do canto do nariz. E o que eu vou fazer agora, hein? Eu vou pegar e vou colocar um certo volume aqui. Esse volume ele se comporta da seguinte maneira. Na verdade, tem esse volume que eu coloquei e mais um voluminho aqui assim. É um volume aparentemente também piramidal, mas na verdade ele é um volume que simplesmente cria uma curva. Que, se eu olhar de perfil, ele vai ter, vamos lá, ele vai ter mais relevância aqui na frente e as laterais vão ficar mais suavizadas. Então você pode voltar aqui e suavizar o volume aqui dessas laterais, dando privilégio para o volume aqui da frente, sem quinas nem nada. Pensa nisso como se fosse uma pequena lombada. Você pode também pegar aqui depois e dar uma acertada no limite do que vai ser o lábio. Aqui essa parte, só para quem não está se ligando, o pessoal pensa que é um bigode, né? Mas essa parte aqui é o buço, que é onde vai o bigode. Mas, por enquanto, é só uma curvinha básica aqui para a gente se localizar. Eu estou alisando aqui, não é questão de alisar, tá? Eu estou só trabalhando um pouco o relevo.
Beleza? Então, assim, nossos elementos aqui estão prontinhos, elementos básicos, na verdade, né? Depois a gente vai colocar queixo, lábio inferior e outras coisas. Tá, aí o pessoal pergunta, pô, precisa saber desenhar? Meu, na real, não precisa saber desenhar para saber modelar. Eu tive muitos alunos que não sabiam desenhar uma casinha, assim, desenhar família palitinho direito. Aliás, acho que uns 90% dos alunos não gostam sequer de desenhar, querem saber só de modelar. E fazem trabalhos excelentes. Da mesma forma que eu conheci pessoas que modelam muito bem e não desenham nada, eu também conheci pessoas que desenham muito bem e não conseguem modelar simplesmente. Por que acontece isso? Porque são, vamos dizer assim, áreas do cérebro diferentes. Essa área a gente está trabalhando tridimensional. A área do desenho, ela trabalha o bidimensional. Então, ó, por exemplo, vocês podem pesquisar, se tiverem algum tempo, um desenhista chamado Mike Mignola. Ele é o desenhista do Hellboy. Ele é um mestre no que diz respeito ao bidimensional. É uma mescla de vamos dizer assim, uma espécie de cartoon ou um desenho voltado para animação, mais sério, né? E ele faz soluções incríveis. Já o tridimensional, eu não sei se o próprio Mignola se daria muito bem com escultura, porque ele tem uma mente muito bidimensional, ele tem ótimas soluções para desenho e pintura. Mesma coisa você pega escultores clássicos, como por exemplo o Michelangelo, faziam pinturas sensacionais e tudo mais, mas ele não conseguia fugir daquela linha de pintura que simulava um pouco as esculturas dele, que era uma linha mais realista, né? Uma linha que valorizasse os volumes. Até na pintura o Michelangelo queria retratar muito bem os volumes do realismo, né? Então são áreas diferentes do cérebro, tá bom? Continuando, vamos começar então pelo nariz. A gente já vai fazer a boca, mas vamos primeiro acertar o nariz, que é o mais fácil desses elementos. Primeiramente, eu vou localizar alguns pontos básicos. Eu vou pegar pedacinhos arredondados e colocar eles aqui no canto do nariz. Ah, uma coisa, o tamanho do nariz fica a seu critério. Se você quer fazer um nariz mais fino, basta você tirar um pouco mais das laterais, ok? Aqui então eu vou pegar esses pedacinhos arredondados e colocar aqui. Essa parte vai fazer aqui menção às laterais do nariz, obviamente. Só de colocar assim, muitas vezes a gente já consegue visualizar um pouco. Ah, mas é interessante também você jogar um pouquinho para cima, porque aqui embaixo você com muita delicadeza vai colocar o breve volume do septo nasal. Vai dar uma breve arredondada também, então cuidado para essa parte não ficar muito estranha. Essa parte aqui embaixo, eu posso pegar os dedos e fazer isso aqui, ó, para ajudar nesse formato. Outra coisa, eu vou pegar e colocar um pouquinho de volume aqui no centro do nariz. Beleza? E aí fica a gosto. Tem gente que gosta de pôr, tem gente que não gosta. Eu gosto de colocar, quando é um nariz masculino, que é o caso, eu gosto de colocar uma curva aqui para trabalhar essa parte óssea do nariz. É como se aqui já estivesse chegando do osso. Beleza? Ó, fazendo isso a gente já tem mais ou menos um nariz blocadão aqui. Próxima etapa agora, a gente dá uma leve refinada nesses elementos que eu bloqueei. Eu vou pegar aqui e dar uma refinadinha, então, ó, passo de leve a ferramenta. Nesse caso aqui também tem uma coisa interessante, ó, aqui nessa parte da orelha, não jogue muito volume aqui, o volume principal fica nessa parte, então não é nessa ponta, é nessa. Eu vou pegar aqui e vou dar uma chanfrada. O que é uma chanfrada? Eu vou dar uma nivelada aqui, que é bem característica do nariz, e embaixo, principalmente, ela vai existir, ó. Então eu vou aqui, ó, e vou também dar uma marcadinha aqui embaixo. Isso já vai, ó, olha aqui, ó, no perfil, isso já vai dar uma boa arrumada no nosso shape. O que é o shape? O shape é a leitura do perfil, né? A silhueta dele. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí de modelar os elementos. Eu vou fazer isso do outro lado. Eu gosto pra caramba de trabalhar rosto humano. Pensa que legal, ó. Depois quando você tiver modelado todos os elementos, vai ser mais fácil de você trabalhar um rosto. Nosso curso a gente
trabalha um rosto masculino, coloca barba, cabelo, tem um monte de coisa. É legal porque você depois mostra para seus amigos, vai ver a crítica do pessoal, o que o pessoal acha. Você acaba fazendo novas amizades, inclusive. O pessoal acaba falando, ô, faz aí por favor o retrato do meu filho, da minha tia. Sempre tem esse pessoal. Mas tem aquele pessoal também que às vezes, sei lá, também curte personagem e fala, pô meu, você podia fazer aí, sei lá, faz aí um astro do rock, faz aí o Freddie Mercury, por exemplo, então, sei lá, meu, faz aí, sempre tem os heróis, né, faz aí o Thor. Então o pessoal vai acabar vendo seus trabalhos, se inspirando cada vez mais numa arte que você pensava muitas vezes você nem tinha. Meu, tem de aluno que fala que fez um monte de amizade por causa de escultura, eu até desacredito às vezes. Ó, aqui nessa parte do septo é importante, então a gente passar aqui a esteca. Eu depois vou trabalhar, obviamente, a narina, mas você pode passar aqui, ó, e já dar uma breve trabalhadinha no que vai ser a marcação do orifício nasal. Muito bem, meus queridos. E agora vamos para o seguinte, vamos para o orifício nasal, como eu havia falado. Vou pegar aqui então uma esteca menor e eu vou simular algo como uma gota. Essa gota é meio difícil, ó, porque você tem que vir aqui de baixo, fazer algo assim, ó. Claro que você não precisa de uma só, você pode ir aos poucos. Depois pode ir de novo e dar uma arrumada. Ai meu Deus, ficou muito zoado, ficou muito grande. Tudo bem, a gente pode depois dar uma arrumadinha. Nossa, vai colocando o dedo assim, dando uma trabalhadinha. Você pode também usar aquela espatulinha que eu falei que é interessante a gente ter. Lá quando a gente recomendou os materiais. Ela pode ajudar nessas horas. Tem uma coisa interessante, se tiver com essas falhas aqui, você pode pegar e deve, na verdade, pegar e colocar um pouquinho de massa, trabalhar esses limites aqui, ó. Aqui nessa ponta também, se ficou muito grande, refaz. Isso é, ó, o perfil eu tenho que enxergar então uma leve curvinha aí. Beleza? E de frente você vai ver apenas um vestígio, na verdade, desse orifício nasal. Quem quiser aqui no perfil, aqui está um nariz bem grosseiro, né? Quem quiser deixar ele mais delicado, mais retilíneo, assim, pode trabalhar fazendo as linhas mais suaves e o volume também dele menor. O nariz feminino também, ele é um nariz muito retilíneo, né? A gente também estuda isso. Beleza? Fez de um lado, gostou? Bora pro outro, tenta deixar o mais simétrico possível. Essa parte é mais difícil, né? Deixar simétrico. Coloca às vezes uma pontinha aqui só para ajudar.
Perfeito, muito bem. Agora o que nós faremos? Bom, existem algumas etapas de finalização que eu vou trabalhar só lá no final, beleza? Vamos para a boca. A parte da boca é muito legal porque, muito bem, a gente faz algumas pinagens também, mas também tem bastante etapa de esculpir. Deixa eu só fazer mais uma basezinha aqui para melhorar as coisas. Isso aí. Agora o que nós faremos é o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui do buço e vou dar um cortezinho assim, ó. Esse corte é muito importante porque ele já vai praticamente determinar o lábio superior. Lembra que eu falei que ia ter uma pinagem? Ela acontece aqui na parte de baixo. Ó. Eu vou abrir um buraquinho. Essa parte costuma ser às vezes um pouco opcional, mas eu curto fazer porque me dá uma impressão de naturalidade. E agora eu vou colocar uma forma que parece um quibe. Ela vai ter as pontinhas finas e esse corpinho arredondado. Você pode também fazer aqui na sua base de madeira. Ó, então você tem aqui o meio mais arredondado e as pontas mais finas. Claro que você vai ter que condicionar essa figura ao tamanho da boca que você está trabalhando. Muito bem, só de a gente colocar assim já lembra um pouco uma boca meio crua e básica, claro, mas ainda assim uma boca. O que acontecerá na seguinte fase? Eu vou virar aqui de perfil, ó. Eu quero que vocês notem o seguinte: os elementos, eles seguem uma ordem. O nariz é um pouco na frente do buço e do lábio superior, automaticamente, e o lábio superior está um pouco à frente também do lábio inferior. Se isso não acontecer, você vai ter que acrescentar mais volume, muito provavelmente no lábio superior, né? Se o lábio inferior estiver à frente, é uma característica um pouco até de idoso. Os idosos têm, às vezes, o lábio um pouco retraído, né? O lábio superior. Então, como estamos fazendo uma figura mais jovem que seja, não é o caso do estudo. Então, qualquer coisa, coloca esse volume a mais aqui só para ficar levemente mais à frente o lábio superior e o buço na hora que você olhar de perfil. E agora o que faremos? Bom, agora vamos fazer muitos acertos. Um deles é um acerto muito interessante que é o tal do arco do cupido. É aquele buraquinho que existe aqui, ó. A gente faz assim com a ferramenta, dá uma boa suavizada. E eu ainda coloco então um voluminho extra aqui no meio da boca. Esse voluminho a gente coloca e usa a espatulinha lá para dar uma espalhada e uma suavizada nele. Lábio masculino eu não gosto muito de pôr tanto volume assim. Mas claro que existem etnias com mais volume que outras de lábio, com menos volume, varia muito. Então, se você estiver seguindo um referencial nos seus próximos estudos, se você quiser fazer, por exemplo, um africano ou então um indígena, muitas vezes o lábio dessas etnias tem particularidades distintas que são muito legais de trabalhar. Você só tem que se atentar à referência. Eu estou fazendo aqui uma boca padrão só, uma boca de estudo básico. Agora vamos a alguns detalhezinhos interessantes antes de eu seguir em frente para o queixo e os arredores dessa composição. Vale a gente fazer o seguinte: a gente tem um volume aqui embaixo, eu vou marcar os volumes primeiro, tá bom? Ó, vamos pegar um pouco mais. Vai ter um volume aqui embaixo e um volume aqui no canto, e eu vou usar a esteca para refinar eles, bem como esse desenho aqui da boca que pode ser
facilmente, como vocês viram, refinado. Apenas uma passada de ferramenta. Se houver às vezes uns buracos, você pode ali empurrar um pouquinho, usar a esteca para tirar o excesso, enfim. Gaste um tempo dando uma retrabalhada aí em algumas partes da boca. Mas esse voluminho aqui de baixo da boca, ó, ele é bem espalhado, aqui ele fica bem suave. E ele faz obviamente uma fronteira aqui com o lábio. Eu costumo marcar um pouquinho, mas no geral ele também vai ficar bem suavizado para não se fundir com o queixo, a menos que o cara seja muito fortão, aí essas partes costumam aparecer mais. E esse cantinho na boca é uma das partes mais legais de fazer, porque é o que dá muita realidade para a figura, né? Que nem lá o olho, vou colocar o brilhinho e tudo mais. Ó, eu pego aqui, jogo uma cobrinha aqui no canto, dou uma espalhada nessa cobrinha, uma soldada, melhor dizendo. E aqui às vezes eu ainda pego e dou uma marcadinha. Muito bem, ó, vocês viram que depois de colocar esse cantinho e dar uma marcadinha aqui no canto, também o canto interno, né, da boca, fica tudo muito mais suave. Mas assim, você também tem que depois dar uma trabalhada aqui no lábio. Aqui embaixo também, às vezes tirar um pouquinho de massa, deixar um pouco mais reto. E lembra sempre de deixar bem marcado aquela linha interna. E aí é só repassar tudo isso do outro lado. Agora tem uma coisa que também eu queria comentar com vocês que estão aí assistindo o nosso workshop, que é o seguinte: as pessoas perguntam muito para mim uma coisa. Professor, tem que ter dom para esculpir, enfim, para artes? Eu não tenho dom, e aí como é que eu faço? Na verdade é assim, questão de dom, claro, existem pessoas que você olha e fala, essa pessoa tira de letra, né? Essa pessoa nasceu com uma predileção, mas no geral eu acredito muito mais no esforço. Então muitos alunos meus, na verdade a maior parte do pessoal não tem uma predileção, o pessoal chega bem cru, bem zerado mesmo, e acaba tendo, por um mérito próprio, um mérito de estudo, um resultado bacana, mas não quer dizer que você vai ser melhor ou pior que alguém. Tudo eu acho que
sintetiza, pessoal, a explicação disso de dom sintetiza no tempo que você se dedica de estudo. Não adianta você ter uma predileção nata e não parar para estudar, é ilógico. A maior parte desses alunos que eu mostrei para vocês chegou no curso zerado, sem conhecer nada, não tinha necessariamente uma predileção, mas tinha uma disposição para estudar. E é isso que eu sempre prego, que é o mais importante, é você não ficar com preguiça ou então com impaciências, né? Mas sim pegar para reservar um horário, estudar, se dedicar, que com certeza você vai fazer trabalhos sensacionais. Então esse negócio de dom é um pouco relativo. A maior parte das pessoas que esculpem, que modelam, não tem necessariamente um dom, assim, elas simplesmente são esforçadas. Último detalhe importante, aqui no cantinho da boca inferior a gente pode tirar um pouquinho de massa. Nunca deixa acumular muito volume aqui, lembra que o volume vai estar embaixo, mas não no lábio em si. É bom a gente dar essa modelada para conseguir esse relevo mais suave e marcado do lábio. Mesma coisa desse outro lado aqui. E agora estamos chegando então às partes finais aqui da nossa modelagem. Vamos fazer o queixo e vamos fazer os arredores aqui dos lábios, do nariz, algumas musculaturas. Então vamos lá. Ó, queixo, como é que a gente faz o queixo? Eu vou pegar um pedacinho de massa qualquer e colocar aqui embaixo dando uma arredondada nele. Detalhe que aqui eu estou numa leve prolongada para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então, na verdade a figura não é tão comprida quanto parece. Mas aqui vai estar o queixo. O queixo masculino, ele pode estar alinhado com o lábio inferior no caso, tá? Lembra lá do nosso estudo. Se o lábio inferior tiver ainda maior, ainda mais à frente que o lábio superior, você pode tirar um pouco do lábio ou colocar no superior. Às vezes, conforme a gente vai modelando, a gente vai identificando esses probleminhas. E agora a gente suaviza aqui essas marcações com as estecas, para ficar o mais delicado possível isso. Você pode também colocar um pouquinho de massa aqui na transição de uma marcação e outra. O que faremos agora? Bom, depois de você trabalhar o queixo também, que você quiser, tem gente que gosta de jogar até uma marcaçãozinha aqui no meio, né, para deixar mais quadradão. Você pode trabalhar o queixo no formato que você quiser. Se quiser deixar então mais quadradão, ó, joga um pouco mais de volume e dá aquela marcada aqui com o dedo. E agora o que faremos? Bom, eu vou pegar
e vou trabalhar um pouco os músculos aqui da face. Depois eu vou dar uma arrumada no visual geral isso daqui. Ó, os músculos da face são o seguinte, eu vou pegar aqui uma tirinha, essa parte é um pouquinho perigosa, mas é legal. Eu vou colocar ela vindo aqui da lateral do rosto e desembocando suavemente ali em cima do nariz. É isso aqui que acontece. Depois a gente vai marcando essa suavidade e tapando buraquinhos. O perigo aqui é você jogar muito volume, viu? Depois, com a esteca, você vai dando uma suavizada em tudo isso. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem até colocar um pouquinho mais de volume, mas cuidado para não sumir com essas formas já feitas. Ó, veja que automaticamente você consegue criar uma certa linha de expressão. Bem suave, mas consegue. Você pode marcar um pouquinho mais se você quiser. Mas cuidado para não sumir com a forma básica aqui do nariz, nem exagerar jogando muito volume. E aí, para finalizar, você pode pegar aqui, dar uma cortada aqui, ó. Eu pelo menos acho que fica mais interessante. Se não quiser, você não corta. Beleza? Vou repetir então do outro lado. Em último caso, você pode dar uma editada ainda maior, arrumando aqui as laterais. E a parte de baixo. Beleza, galera? Finalizamos mais um estudo aqui do nosso workshop. Lembrando que lá no curso a gente vê muito mais coisa do que a gente viu aqui. Aqui é só uma amostra, um breve estudo. Você vê que a gente fez bem rapidão. Lá no curso a gente vê bigode, barba, boca aberta, tem bem mais coisa pra gente estudar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Na sexta vai ter a nossa terceira aula sobre orelha. Então guarda aí que vai ter muito mais estudo pela frente. Beleza? Falou, um grande abraço!